Quando a gente fala a respeito da obra de Deus, deixa eu dizer, Deus te trouxe aqui para agregar algo nessa obra que Deus está fazendo neste local, para esta cidade. Primeira coisa, a igreja é a nossa igreja, ela não é igreja para nós, ela é igreja para a cidade. Irmãos, isso foi algo que Deus me ensinou de uma forma muito convicta. Nós não somos igreja para uma comunidade brasileira, nós somos igreja para a cidade de Tampa. Amém? Eu sei que é difícil às vezes a gente entender isso. E você foi chamado aqui não para receber, é claro que você recebe, porque há um investimento de Deus na sua vida, mas esse investimento ele tem um propósito, que é você ser igreja, nós nos tornarmos abençoadores desse lugar onde nós estamos, abençoadores dessa cidade. Então, isso vai mudar um pouco dos nossos conceitos, que é ir lá no culto para receber algo, para retirar algo. Não, você veio acrescentar algo. Amém? É uma abordagem diferente, sim ou não? Pois é, mas Deus te chamou para isso, talvez você nem saiba, e é muito perigoso isso, porque a Bíblia fala o seguinte: aquele que tem, mais lhe será acrescentado. Amém? Por exemplo, o Robson, ele tem o inglês, aí ele começou a me ajudar a traduzir aqui. Eu tenho certeza que a cada dia ele está melhor na tradução, sim ou não, irmãos? Então a Bíblia fala que aquele que tem, mais lhe será acrescentado, porque ele não reteve o talento dele, ele colocou à disposição do reino, então mais lhe é acrescentado. Mas a Bíblia fala: aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu fiquei um tempo para entender isso. Foi como que não tem e vai ser tirado? Não, ele pensa que não tem, porque todos nós temos. Mas se você não flui, se você não flow, se você não libera aquilo que tem, você perde, aquilo desaparece, aquilo mingua, entendeu? Então Deus, ele tem um propósito para você. Deus quando concebeu essa igreja aqui, antes da fundação do mundo, e Deus quando ele estabeleceu que no dia 11 de abril de 2021, exatamente essas pessoas que estão aqui, estariam aqui escutando essa palavra, ele tem também um propósito para você, ele tem algo que ele quer fazer através da sua vida, mas não é para você, é para os outros. Começou a desafiar, porque aquilo que eu falei, que a nossa mentalidade é só de pensar, só olhar para o nosso umbigo, só receber. Não, Deus te chamou para abençoar, ser tu uma bênção. E para mim não sobra nada. Eu falei: claro que sobra tudo. Você acessa a mesa, você é dono do pão, né? Aquela mulher que chegou para Jesus, pedindo para que Jesus, a mulher cananeia que pediu para que Jesus curasse a filha dela, que estava endemoniada, e Jesus fala: olha, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorros. E ela fala: olha, mas até da migalha das mesas dos filhos os cachorrinhos se alimentam. E Jesus falou: então seja conforme a tua fé, sua filha já está curada. Quer dizer, as migalhas para aquela mulher foram suficientes para mudar a vida dela. Deixa eu dizer, você não come migalha, você come na mesa, você é filho. Você está me entendendo? Então nós não temos que estar preocupado em reter as coisas, mas a gente foi chamado para abençoar. Você sabe, lá em Deuteronômio 28 fala que as bênçãos nos perseguirão, né? Nos alcançarão. E às vezes a gente corre tanto atrás da bênção, não dá tempo dela alcançar a gente, porque a gente fica correndo tanto atrás da bênção e a bênção não pega, porque a bênção vem correndo atrás. Mas você não para a bênção te pegar, e será uma piada, né? Os irmãos estão muito sérios. Os irmãos estão com medo ou não? Estão com medo do que eu vou falar hoje? Mas veja, eu posso dizer para os irmãos, as maiores bênçãos que eu experimentei na minha vida, eu não pedi por elas, eu não estava esperando por elas, mas Deus, que sabe de todas as coisas, me mandou as bênçãos. Mas a minha preocupação sempre foi estar fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Amém? Você sabe, Davi, olha, eu já estou indo embora para outro rumo aqui, não foi o que eu preparei. Davi, quem conhece o rei Davi? Amém.
Davi, ele tinha uma preocupação, irmãos, que era fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E a Bíblia fala que certo dia o profeta Samuel, o Espírito de Deus moveu no coração do profeta, para que o profeta fosse até a casa de Jessé, que era pai de Davi, e fosse ungir o próximo rei de Israel. Davi era tão insignificante aos olhos do seu pai, irmãos, que Jessé chamou todos os filhos. Você imagina, o profeta liga lá para sua casa e fala: olha, eu vou ir na sua casa e eu vou escolher o futuro rei de Israel. Você imagina, deve ter mandado os guris, né? Vai tomar banho, Zezinho, vai, se apronta aí, bota a melhor roupa, bota o melhor sapato, prepara a melhor janta. Foi aquele evento na casa de Jessé. Só que o pai esqueceu de Davi, era tão desprezível que o pai esqueceu. Você não imaginou o pai esquecer do filho? Aí você acha que Davi estava preocupado: eu vou perder minha bênção, não vou poder comer bife hoje, que o profeta vai lá em casa, não vou poder nem fazer uma selfie com o profeta, o que eu vou fazer, meu Deus? Você acha que Davi estava preocupado com isso? Não, Davi estava fazendo aquilo que era para ser feito. Você conhece a história? Então Samuel chega na casa de Jessé, começa a orar ali e começa a perguntar a Deus qual desses rapazes que é, qual deles, e o Espírito Santo, né, com aquela restrição no coração do profeta, e não confirmava. E ele pergunta para ele: escuta, mas são todos esses os seus filhos? E disse: não, esqueci, tem um mais, Davi. Aí sabe o que o profeta fala? Pois ninguém começa a comer enquanto ele não chegar aqui. Eu quero dizer o seguinte, que a festa que Deus preparou para você só vai acontecer a hora que você chegar. Não vai acontecer sem você. Sabe, você não precisa ficar preocupado. É Ele quem controla as coisas, é Ele quem controla o tempo e domina todas as coisas. Eu quero dizer que só quando você chegar que vai acontecer a coisa. E aí Davi chega e Jessé fala, e Samuel fala: esse aqui é o futuro rei de Israel. Você vê, ele não precisou brigar, ele só fez aquilo que deveria estar fazendo no seu tempo, e Deus o honrou. Deus colocou ele na posição que ele queria. Então, irmãos, eu quero dizer que Deus, ele tem um projeto para você. Deus tem um projeto para nós como igreja, e Deus tem, quando estabeleceu que você fizesse parte dessa comunidade aqui, existe algo que Deus, uma função, um talento que Deus colocou na sua vida para que possa crescer, para que possa frutificar nesse ambiente aqui. Amém? Então você precisa ter primeiramente esse entendimento, que nós somos chamados para agregar, nós somos chamados para acrescentar. Amém? Assim, eu fui chamado para agregar, eu fui chamado para abençoar. Sabe, irmãos, aonde você for, você lembra disso. Sabe, eu me lembro que quando eu morava numa casa de aluguel, e não era através de uma companhia que a gente tinha alugado, era direto com o proprietário. Então eles eram bem complicados, no sentido assim, estragava alguma coisa, diferente de uma companhia que aluga, não tinha um telefone para você ligar: vem trocar dishwasher aqui, vem arrumar tal coisa aqui que deu problema, né? E como eu sabia que eles eram demorados, né, eu mesmo ia lá, resolvia as coisas. E eu estava lembrando um dia desse, eu comprei uma dishwasher nova, botei na casa, a caixa de correio lá, eu tinha reclamado já, estava despencando desde quando eu cheguei. Comprei uma nova, botei lá, e quer saber, irmãos, eu fico feliz de ter entregue algo melhor. Não, o Elias, o que foi para a mão dele saiu melhor. Sabe, José do Egito foi assim. A Bíblia fala que onde que José ele passava, Deus dava graça a ele diante dos olhos das pessoas. Então ele foi trabalhar na casa de Potifar, e ele era tão bom, ele era alguém que fazia as coisas com tão zelo, ele tinha tanta graça que ele foi subindo de posições. Sabe, você é essa pessoa que onde você vai, você agrega, você acrescenta,
Você não fala, não, tal pessoa, ela passa por aqui e o negócio, ele se torna melhor. Sabe, nós somos chamados para isso. Nós temos a bênção, nós contamos com o favor de Deus. Então, onde nós chegamos, nós temos que melhorar. E, irmãos, a igreja é isso. Deus se chamou aqui para agregar. Não estou falando isso, não estou reivindicando nada para mim, porque eu também fui um chamado para essa igreja aqui. Veja, essa igreja não é minha, essa igreja já existia aqui quando eu cheguei. E eu não sei o tempo que Deus vai me permitir ficar aqui, mas eu quero poder olhar e dizer assim, não, eu peguei de um jeito e deixei melhor. Sabe, esse é o nosso chamado. Onde Deus te envia, a família onde Deus plantou você, onde você nasceu, ou a família do seu cônjuge que você casou, a sua missão é deixar aquele lugar melhor, é fazer a diferença lá, é agregar para mais e não para menos. O seu trabalho, aonde Deus te levou, o lugar onde você está morando, as pessoas com quem você se relaciona, o cara mal-humorado no supermercado, Deus te colocou ali para poder fazer a diferença naquele lugar, para poder acrescentar, sempre para poder agregar valor. Amém? Sabe, isso é algo desafiador para nós, porque como eu falei, a mentalidade de escravo não permite que a gente faça isso. Qual que é a mentalidade de escravo? É tirar proveito em tudo. Não é o que eu posso oferecer, o que os outros podem oferecer para mim. Qual que é a vantagem que eu posso ganhar? Onde que eu posso ganhar nessa situação aqui? Me pediram para fazer tal coisa, qual é o lucro que eu vou ter? Essa é a mentalidade de escravo. Mas a mentalidade de Deus é sempre doadora, é sempre abençoadora, é sempre de acrescentar, sempre de melhorar, sempre de pegar algo e fazer melhor. Amém? E na nossa comunidade, na nossa igreja funciona da mesma forma. Como eu falei, a igreja como organismo, ela depende de dois fatores, que são recursos humanos e recursos materiais. Recursos humanos e recursos materiais. Falar, uma igreja só com recursos humanos é possível? É possível, mas ela é deficitária. Uma igreja que tem muita gente, mas ela não tem estrutura. Irmãos, ela não é uma bênção a gente estar reunido num espaço como esse, a gente ter condições de gravar o culto, transmitir para as pessoas, e você desfrutar de um ambiente, de um ar-condicionado. Então, o recurso material, ele é importante. Amém? E a gente chegar, tá o nosso jardim bem cuidado, tá a grama cortada. Então, se eu falasse, irmãos, a gente não precisa de nada material, eu estou sendo hipócrita. Porque Jesus não precisava Jesus não tinha nada. Vem cá, alguém lembra o que Judas era no ministério de Jesus? Além de traidor, ele era tesoureiro. Tesoureiro cuida do quê? De dinheiro. Então larga de ser hipócrita, irmão. Jesus tinha tesoureiro por quê? Porque ele tirava oferta. Porque não existe ministério natural humano que não dependa de recursos humanos. Irmãos, para eu estar aqui desempenhando minha função de pastor, alguém abriu um CNPJ aqui nos Estados Unidos, como que é o nome disso? Abriu uma empresa que é Divine International Ministry. A imigração vai lá, verifica se ela tem condições de aplicar o visto. Quer dizer, nós vivemos no mundo natural e temos necessidade natural. Se você quiser dizer o contrário, você me prova. Fica um mês sem comer, fala que você não depende de nada natural, que aí eu vou acreditar em você. Mas nós dependemos. E da mesma forma, a igreja que tem apenas recursos materiais e não tem recursos humanos, você vai ver hoje as igrejas na Europa, até mesmo aqui nos Estados Unidos, igrejas que são riquíssimas, mas não tem as pessoas. Não adianta você ter os melhores dos equipamentos, né? Eu brinco com o Nil. Eu falo, lá no Brasil, a gente tinha 20 pessoas para tocar no louvor, não tinha instrumento. Para comprar um microfone desse aqui, irmãos, eu lembro que a gente já estava necessitando de um microfone sem fio bom, e um dos irmãos tocar louvor conseguiu, acho que num site, o LX, lá no Mercado Livre da Vida, um usado. Começou a negociar com o cara,
E aí nós fizemos campanha, fizemos almoço, fizemos isso, fizemos aquilo para arrecadar dinheiro. E aí o dinheiro não deu, nós demos um violão, deu papagaio, deu não sei o que, deu chinelo, para poder conseguir um microfone usado desse aqui. Aí no dia que, os irmãos estão me acompanhando, o dia que eu cheguei, irmãos, tinha sem brincadeira, irmãos, sem exagero nenhum, tinha 5 microfones jogados ali debaixo da mesa de som. 5 jogados no chão. Jogado, tinha 5. Lá a gente quase se matou para conseguir. Um mês de campanha fazendo almoço, as irmãs vendendo água no semáforo e aquela coisa. E aqui tinha um monte. Porque aqui o problema não são tantos os recursos, mas são as pessoas, né? E lá tem muitas pessoas e não tem os recursos. Mas uma igreja saudável é uma igreja que conta com as pessoas e conta com os recursos. Amém? Você precisa investir a sua vida nisso, irmãos. Sabe, os irmãos sabem, além de pastor, eu para sobreviver, para viver bem, eu sou investidor. Mas eu não, antes de ser investidor financeiro, eu me tornei um investidor de vidas, um investidor do reino, sabe? E quando que isso aconteceu na minha vida? O dia que eu comecei a acreditar na igreja do Senhor. Você só investe naquilo que você acredita. Por que alguém deixa $10 lá no gas station para comprar uma raspadinha do Powerball? Porque ainda que contra todas as probabilidades, que deve ser o quê? 1 milhão em 1, mas faça um raio cair na sua cabeça, no fundo, ele acredita que ele pode ganhar aquele prêmio, por isso que ele contribui. Então veja, você só põe o seu dinheiro naquilo que você acredita. Você só investe o seu tempo naquilo que você acredita. Então, irmãos, eu quero dizer que se hoje eu estou aqui nessa posição, porque um dia eu entendi, e eu investi de tal forma, irmãos, que eu não pus apenas o meu dinheiro, mas eu pus a minha vida inteira. Eu larguei meu trabalho, larguei minha casa, larguei minha cidade, larguei minha família, larguei tudo que eu... Só levei a Andressa junto. Larguei tudo que eu tinha, minha esposa vendeu a empresa dela e fomos investir as nossas vidas na obra de Deus, que foi a revelação que eu tive, irmãos. Eu entendi, eu acreditei de tal forma que foi suficiente para que eu investisse tudo na igreja, sabe? Então, à medida que você investe no reino, é à medida que você acredita. Sabe, não, eu vou fazer disso aqui a causa. Você sabe, as pessoas escolhem muitos ideais de vida. Tem pessoas que morrem por time de futebol, pessoas que morrem por partido político, pessoas que morrem por ideologia. Deixa eu dizer, escolha dedicar a sua vida pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor. Eu brinco com o Robson, eu falo: o que você é, Robson? Sou enfermeiro. Você não é enfermeiro, rapaz, você é homem de Deus. Você está me entendendo? Tem gente que assumiu a identidade da sua profissão. O que você é? Eu sou professor. E você? Sabe, ele permitiu que a sua profissão o definisse. Deixa eu dizer, eu sou homem de Deus, não importa o que eu esteja fazendo. Eu sou homem de Deus. Agora, eu posso ser professor para ganhar o meu sustento, eu posso ser investidor para ganhar o meu sustento, eu posso ser o que for, mas isso não muda a atividade principal. Eu sou um homem, você é um homem, uma mulher de Deus. É nisso que nós investimos a nossa vida. Amém? Então veja, aquilo que nós acreditamos, nós investimos. Amém? Investimos o nosso tempo, investimos os nossos recursos, né? E essa é a forma de nós mensurarmos. Agora, lá em 2 Coríntios 9, 7, é muito interessante que a Bíblia fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aqui o contexto é sobre dinheiro, mas pode ser com o seu tempo. Cada um contribua com o seu tempo da maneira que você decidiu no seu coração. Não, eu vou... cadê a Simone? Simone está lá no Kids, né? Então a Simone eu achei legal. Ela falou: olha, toda sexta-feira eu vou doar para a igreja. Aí quinta-feira eu liguei para ela, falei: e aí? Está valendo? Tá. Imagina que eu vou desperdiçar. A pessoa doou um dia da semana, eu não sei
claro, a realidade de cada um aqui, aquilo que permite. Mas também quero dizer o seguinte: se você não começar a se mover, o negócio nunca vai mudar a situação. Mas 2 Coríntios 9,7 fala que a contribuição é de acordo com o que você quer. Você contribui do jeito que você decidir. Só que no verso anterior, no 9,6, faz uma advertência. Fala: aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia em abundância vai colher. Então você escolhe o quanto você vai investir, o quanto você vai se dedicar. Mas veja, o retorno também é proporcional ao tanto que você se dedica. Eu sei que a ideia das pessoas é que o céu é um comunismo, né? Vai ser tudo igual para todos. A Bíblia nunca falou que vai ser tudo igual para todos, de maneira alguma. Muito pelo contrário, todas as parábolas do reino, fica muito claro e cada vez mais claro que no céu existem posições. Ora, até no inferno existe hierarquia, irmãos. Sabia disso? Tem anjo, tem arcanjo, tem principado, tem potestade. Da mesma forma, no céu também existe hierarquia. Então a Bíblia está falando o seguinte: olha, a semeadura é opcional. O quanto você vai investir nisso é uma decisão sua. Mas deixa eu dizer, a colheita não é opcional, a colheita é consequência. Você tem a escolha de semear. Você escolhe hoje o quanto você vai semear, o quanto você vai investir do seu tempo, dos seus recursos na obra de Deus. Mas deixa eu dizer, a sua colheita vai ser proporcional. Você vai colher de acordo com aquilo que você investiu. O céu não é comunismo, irmãos. Graças a Deus mesmo. Pensa um trem horroroso, né? Que é comunismo. Não é de Deus. Então veja, mas onde que está a graça de Deus nisso aqui, pastor? Tem gente que acha que graça é comunismo. Não, comunismo é inferno, não é graça de Deus, não. A graça é você ter o direito de escolha. Porque você sabe, tem um outro detalhe aqui também. A semeadura, o investimento, ele é um privilégio dos filhos. Essa é a graça. Sabe qual que é a graça, irmãos? O Deus que não é servido por mãos humanas. O Deus que não precisa de nada. Você sabe, irmãos, a Bíblia fala que Deus criou o universo apenas com a sua palavra. Você acha que Ele precisa de alguma coisa de você? Haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. O Deus que criou o universo e o mantém pela sua palavra. O Deus que não é servido por mãos humanas. Sabe, é muito privilégio Ele se diminuir, se humilhar ao ponto de falar assim: filho, se você quiser me ajudar, eu deixo você ter a oportunidade de aprender com o papai. Acho que eu já contei para os irmãos aqui a ilustração do meu filho, né? Eu vou lavar carro, papai, eu quero te ajudar. Você sabe que não ajuda, né, irmãos? Mais atrapalha do que ajuda, né? Mas é o privilégio do pai de poder ter o filho por perto. Ele pensa que ajuda. Eu acho que eu sou desse jeito, irmão. Eu mais atrapalho a obra de Deus do que ajudo. Mas fazer o quê? Deus aceita. Então esse é um privilégio. É uma graça você poder decidir. Eu sei, eu estou numa aspiração esses dias aí, falando com o André. Você já pensou? Existem 7 bilhões de pessoas na Terra. Qual a probabilidade da gente ter nascido na cultura ocidental? Você já parou para pensar qual que é? 1 para 3, né? 3 para 1. 1/3 da população mundial é ocidental, né? Então, já ficamos na minoria. Mas veja, dentro da cultura ocidental, da gente não ter nascido num país miserável, numa Nicarágua, numa Venezuela, numa Bolívia, ter nascido no Brasil, que não é o melhor de todos, mas também não está ruim na foto. Você já parou para pensar? Aí a probabilidade acho que é 4 para 1. Ok. Dentro do Brasil, você já parou para pensar o privilégio que a gente teve de nascer numa família classe média? Porque veja, no Brasil, acho que 60% das famílias vivem com menos de um salário mínimo por mês.
E aí você vai afunilando, 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 afunilando. Você parou para pensar? E aí dos brasileiros que vieram para cá, para os Estados Unidos, e você está hoje na igreja onde você está, escutando a palavra, quão privilegiado nós somos, irmãos. Sabe, Deus tem sido extremamente generoso conosco, sabe? Então, onde que está a graça de Deus? A graça de Deus, eu vou te falar, foi Ele ter escolhido você, foi ter chamado você, foi ter colocado você sentado nessa manhã, escutando essa palavra aqui, e ainda perguntar para você: você quer ser próspero no reino de Deus ou não? Porque quantas pessoas tiveram essa oportunidade? Muito poucas, irmãos, muito poucas. Pouquíssimas, 0,0001% talvez estão tendo a oportunidade de ouvir isso, de entender, de conhecer o Evangelho, de ter, e entre conhecer o Evangelho e conhecer o Evangelho verdadeiro, porque tem ouvido tanta porcaria por aí que as pessoas falam. Então, irmãos, isso é graça demais, graça demais, você ter o direito de escolher, sim ou não, eu quero investir ou não, sabe? Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, não vão ter essa escolha, vão para o inferno direto, sem nunca ter escutado o Evangelho, ou escutar o mal, o infeliz que foi pregar para ele, pregou tudo errado, ele não entendeu, porque veja, irmãos, eu tenho uma teoria comigo seguinte: o Evangelho é irrecusável, o problema está no mensageiro. Quando eu prego para alguém, se alguém não aceita, o problema está comigo, porque, gente, é bom demais, não tem como alguém falar não para o Evangelho. Então eu que estou contando errado, eu que não soube me expressar. Então veja, nós somos privilegiados, irmãos, e Deus te dá a oportunidade de investir, sabe? Essa é uma oportunidade que que somente os filhos têm, de poderem ser participantes da obra e dessa glória. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então, como que é o investimento humano, irmãos? É você se dedicar, você estar disponível para a obra de Deus. Você dizer o seguinte: conte comigo, sabe? Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para poder ser usado. Irmãos, você não tem noção do quanto é importante isso na igreja. Se você chega aqui e toma um café da manhã, é porque alguém levantou mais cedo, passou no supermercado, comprou as coisas, montou aquela mesa. Se você chega aqui e o prédio está limpo, é porque alguém veio aqui durante a semana, porque alguém limpou. Se a grama está cortada, é porque alguém veio aqui e cortou. Você sabe, a obra de Deus é feita por pessoas que investem e acreditam nisso que nós estamos fazendo. Agora, por outro lado, nós temos também um investimento que é financeiro. Como eu falei, você só deixa o seu dinheiro naquilo que você acredita, sabe? A obra de Deus, ela necessita de recursos materiais. Eu não estou pregando por necessidade, irmãos. A Bíblia fala que ninguém deve ofertar por necessidade, mas eu quero dizer o seguinte, que com recursos a gente pode fazer muito mais. Quantas coisas a gente às vezes deseja fazer e não faz por causa de recursos, né? E eu queria me deter um pouco mais nessa questão hoje. Eu sei que não vai dar tempo de falar nada, porque eu só estava na introdução, eu não entrei na palavra que eu queria, mas eu queria trazer um estudo, né? Como eu falei, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela serve de instrução, né? De correção, e vou tentar falar em 15 minutos, trazer um pouquinho de entendimento para os irmãos, a respeito da contribuição que é financeira, né? E a mais comum entre os crentes, irmãos, é a 10ª parte, é o dízimo, né? Pode botar o primeiro slide aí, Dedé. E eu queria dizer, por que usualmente, né, se fala em 10%, a 10ª parte como contribuição financeira? A primeira razão, irmãos, é que o número 10 na Bíblia, pode passar, Deda, o número 10 na Bíblia, ele representa o todo. Então, lá em Romanos 11:16 fala assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos o são. Então, uma forma da gente... por que se dá o 10? O 10, como representa o todo,
simbolicamente, quando você tira uma porção daquilo que é seu e oferece ao Senhor, você está santificando o todo. Amém? É simbólico, é uma representação, é um símbolo. Amém? Então o 10, ele é na Bíblia o número 10 sempre representa algo completo. Se você, por exemplo, vê os 10 mandamentos, não são 10 mandamentos, são 613. Mas quando a gente fala os 10, a gente está se referindo a tudo. Então, por que os crentes convencionaram de contribuir com 10%? Porque é uma forma de ele dizer o seguinte: eu estou santificando todo recurso que vem na minha mão. Aliás, eu não expliquei o que é dízimo, né? Dízimo é o quê? É a 10ª parte, é 10% de todo recurso que vem na sua mão. Amém? Volta para o primeiro slide, Deda, para não distrair. O que é o dízimo, então, irmãos? É uma parte dos recursos que Deus entrega para nós, que nós tiramos e usamos para investir na obra de Deus. Se você parar para pensar, irmãos, você dá mais para o governo do que para a igreja. Claro que para o governo é compulsório, né? A igreja é voluntária. Mas é um valor que todos contribuem. Isso começou lá, se você parar para pensar, nas tribos de Israel, eram 12 tribos. Então, cada tribo tirava 1/10 daquilo que elas viviam para sustentar a tribo de Levi, que eram os sacerdotes do Senhor. Eles entenderam a importância da função sacerdotal, entenderam a importância da igreja e falavam: olha, então aqueles que são ministros do Senhor, vocês não trabalhem, porque a gente precisa que vocês cuidem do espiritual, que vocês cuidem do povo, que vocês cuidem das coisas de Deus. Então a gente vai trabalhar e cada um aqui vamos fazer um rateio. Cada um tira a 10ª parte. Então a tribo como eram 11 tribos, a tribo de Levi recebia 11, a parte de 11, não a parte de 10. Até o dízimo dele já estava incluído nisso aí. Então veja, hoje não existe mais os levitas, né? Eu sei que as igrejas muito tradicionais ainda chamam quem toca aqui de levita, né? Mas levita é só o David Copperfield agora, que faz as levitações dele. Não tem mais, a tribo de Levi acabou, irmão. Nós somos da tribo de Judá. Mas era a função daqueles que trabalhavam. Hoje nós também não temos mais, pelo menos aqui no contexto da nossa igreja, funcionários integrais na obra, mas a obra precisa ser mantida. Então a gente trabalha, irmãos, como eu falei, você é homem e mulher de Deus, você trabalha para atingir o seu propósito, que é agregar, sustentar e manter a obra de Deus. Então, o porquê do 10, né? Vamos lá. Então, porque o 10 representa o todo. Então, quando você entrega 10, você está santificando. É como se você dissesse: todo o meu dinheiro é do Senhor. Todo o meu dinheiro é do Senhor. Segundo motivo também, por que a gente costuma os 10? Abraão, que é o nosso pai espiritual, a Bíblia menciona que ele entregou 10%. Olha o que diz aqui, Gênesis 14. Melquisedeque, irmãos, Melquisedeque, ele é interessante, que ele é considerado uma teofania. O que é isso? Uma aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. Melquisedeque significa rei de Salém, que é o rei da Salém, a terra de paz, e Jesus é o príncipe da paz. Então fala que Melquisedeque era um sacerdote que não tinha linhagem, ele não tinha pai, não tinha mãe, porque Jesus Cristo, como Deus, ele não tem. Então é uma aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. E olha o que acontece: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Isso aqui para Abraão, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Irmão, isso aqui não tinha lei mandando dar dízimo, não. Isso aqui, como eu falei, é um ato, um reconhecimento da parte de Abraão. Então, mais uma vez a gente vê 10. Terceiro motivo, se tornou um costume entre os religiosos, né? Aqui Jesus menciona, né, que claro que ele não está elogiando, mas fala que os fariseus, eles davam o dízimo, até da hortelã, do endro, do cominho.
mas era um costume naquela época, os discípulos, todos aqueles que eram envolvidos com a religião, eles tiravam 10% para manter o serviço religioso, 4%. E aí eu pergunto, irmãos, qual que é o padrão da nova aliança? Né? O dízimo é da lei, pastor, eu não estou desobrigado. Olha o que Jesus fala a respeito dos fariseus, né, que davam 10%. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, irmãos, o dízimo, eu entendo que hoje para nós, põe aquele slide sem nada aqui, o primeirão, que não tem nada. O dízimo, irmãos, talvez os irmãos, não sei se lembram, uma vez eu preguei uma mensagem aqui a respeito do dízimo, e coloquei inclusive na internet, claro que o título é para chamar a atenção, dizendo o seguinte: não seja dizimista. Teve um lá que já me xingou sem ver a mensagem, óbvio, mas pensa no povo que me xingou na internet. Porque o dízimo, irmãos, se você olhar a maneira como ele era lidado, né, no Velho Testamento, era a forma onde as pessoas contribuíam e para o sacerdote ir embora. Mas veja, a realidade fala que todos nós nos tornamos sacerdotes, né? Então eu acho que o nosso compromisso, ele não é mais de você entregar um valor e poder virar as costas e ir embora, mas o nosso compromisso é integral com a obra. Os irmãos estão entendendo? Porque veja, se você falar, não é só, porque Jesus ele falou o seguinte: já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. O servo, ele tem um valor. Não, você falar que é 10%, o servo vai lá e faz o 10%. Se você precisar de mais alguma coisa, o que o servo vai falar? Eu já fiz a minha parte. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Esse é o padrão do legalista. Agora, o amigo, irmãos, é diferente. Jesus nos chama de amigos. O amigo não. Se o amigo precisa de uma coisa, você faz. Se precisa de mais uma, você faz também. Se precisa de outra, você faz também. Então, o padrão que eu sigo comigo, tá? Ele é além, tá? Nunca menos. Eu acho que esse é o mínimo, porque é o mínimo do fariseu, 10%. Mas eu acho que a gente não deveria se deter a isso. Amém? Nosso padrão deveria ser maior do que os 10%. Mas como eu disse, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Rapidamente, irmãos, estou finalizando. Mas eu queria entrar aqui em umas questões aqui rapidinho. Eu queria falar 5 objeções a respeito da contribuição financeira na igreja. Isso, legal. Primeira delas, que a maioria, irmãos, como pastor a gente escuta, né? Vai me fazer falta. Pastor, se eu contribuir com a igreja, esse dinheiro vai me fazer falta. Romanos 14, irmãos, fala o seguinte: aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Irmãos, eu quero dizer, quem foi que te falou que o dízimo não é por fé? Tudo que você faz na igreja tem que ser por fé. O pastor pediu para eu compartilhar lá na célula, mas eu não sei falar. Mas por fé eu vou fazer isso. Temos um desafio para fazer, não sei o que. Eu estou olhando para o natural e não vai dar certo. Não, nós só nos movemos por fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Então veja, é óbvio que se você olhar no ponto de vista natural, o que vai acontecer? Vai fazer falta. Agora, veja, e isso é o que o mundo desenha para você, mas nós nos movemos por fé, né? E aí talvez aquela resposta, tem gente que fala assim: eu vou, a hora que chegar meu rendimento, eu vou pagar todas as contas e o que sobrar, eu tiro 10%. Você acha que vai sobrar, sim ou não? Não vai sobrar não, irmãos. Então veja, dízimo é primícia, é o primeiro, e nós nos movemos por fé. Aquele que é dizimista, irmãos, você sabe, algumas pessoas ainda vivem naquele padrão de Malaquias 3:10, né? Fala assim: não, eu entreguei o dízimo e por isso Deus tem que me abençoar.
Não, deixa eu te mostrar na nova aliança como que isso funciona. Na nova aliança, Deus ele te faz um desafio em fé. Fala o seguinte: você vai contribuir, e isso não vai te fazer falta, porque na nova aliança Deus não honra a obediência, Deus honra a fé. Amém? Os irmãos estão comigo? Por favor, não distraia. Está calor, está frio, está bem aí? Está tendo calafrio? Ah, Jesus, aí ó, está vendo, irmãos? Fazer um mutirão para arrumar o telhado. Tudo é por fé, irmão. Se não for por fé, não vale, não tem sentido, não vai agradar a Deus. Então veja, sempre vai ser um desafio para você entregar o dízimo. Mas deixa eu dizer, Deus honra a fé. Amém? Segundo motivo que as pessoas não contribuem: o que eu tenho é pouco e não fará diferença. Você sabe, isso é algo muito sério. Primeiro, porque o dízimo, a rigor, ele não é para a obra de Deus, é para si mesmo. É um desafio de fé consigo mesmo. Mas lá em Lucas 16:10 fala o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E há um outro versículo que fala o seguinte, lá em Mateus 25: porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Sabe, se você usar essa lógica, eu quero dizer que você vai morrer espiritualmente. Porque a dinâmica do reino dos céus, irmãos, Deus sempre entrega sementes. Se você for fiel com a semente, aí você vai colher os frutos. Então veja, quem fala isso aqui, irmãos, está perdendo a oportunidade de poder ser abençoado, né, nessa área financeira. 3, outros farão no meu lugar. Você sabe, isso é outra coisa, né? Sempre é para o vizinho, né? Sempre as coisas é para a pessoa, né? E isso, na verdade, a psicologia fala que é a transferência de responsabilidade. Se você for ler qualquer livro que fala de alta performance, de crescimento, de melhoramento, a primeira coisa que ele vai falar é a respeito da sua transferência de responsabilidade. Sempre a culpa é do outro, sempre é o outro que vai fazer, sempre é alguém que vai fazer as coisas no meu lugar. Deixa eu dizer, e você vai ficando refém de toda a situação. Você nunca se torna senhor do seu destino, porque você sempre espera a ação do outro. E aí, Mateus 25:21. Agora, se você está esperando que o outro faça, o outro vai fazer, e quer dizer, e o outro vai ser abençoado também. Vocês estão me entendendo, irmãos? Lá em Apocalipse 3 fala assim: guarda bem o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Você sabe, eu já falei isso aqui com os irmãos. Eu creio que Deus tem uma posição de autoridade para cada um aqui, uma posição de honra. Mas se você não fizer aquilo que Deus espera que você faça, a sua coroa vai ser entregue para outra pessoa. Se você não tomar a posição que Deus quer que você tome, Deus vai abençoar outro no seu lugar, porque a obra de Deus não vai parar. Amém? Você sabe, eu estava escutando o apóstolo Luiz Hermínio, pastor presidente do Mevan lá no Brasil, e ele conta que quando ele começou o ministério dele, Deus deu uma promessa para ele. Falou: olha, eu vou enviar empresários muito ricos que vão manter essa obra aqui, eles vão financiar tudo que você for fazer. E aí o tempo se passou, ele com uma congregação muito pequena, e ele narrando isso, pregando um culto, tinha lá um cara que era homeless, que ele chamava para assistir, tinha um outro lá que tinha uma bicicleta, que trabalhava de pedreiro, e assim, aquelas pessoas muito humildes não, pobres, né? Porque pobreza não é sinal de humildade, né? Coisa muito pobre, soberba. E ele passando um apuro financeiro, e ele orando: Deus, cadê os empresários que você falou que você ia mandar? Deus falou: tá aí os empresários, são esses aí, eles vão ser, e se tornaram. E você ouve o testemunho deles. Mas veja, porque eles entenderam, eles podiam ser canal de Deus. Agora, não se engane, quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Não entra nesse caminho com esse cara que fala: pastor, quando eu for rico eu vou contribuir. Irmãos, teve um cara de pau que falou assim: quando eu morrer eu vou deixar no testamento para a igreja. Eu falei: miserável, você não
vai precisar mais, né? Agora pode ficar, né? Mas veja, irmãos, Deus quer fazer com você hoje e agora. Se você quiser ser um canal de Deus, a oportunidade está aqui. Amém? Você sabe, o pensamento das pessoas é procurar, das pessoas que acham que a igreja é uma prestadora de serviços, né? É procurar igrejas com grandes estruturas, né? Ah, não, eu vou na igreja tal, porque lá já tem professores para a salinha, lá tem isso, lá tem aquilo. E você sabe, eu fui parte durante muito tempo da minha vida, na minha adolescência toda, e na minha pós-adolescência, de uma igreja muito rica lá no Brasil, e eu acho que na época ela tinha 3.000 membros, era uma igreja muito estruturada. E a minha grande frustração era que tudo que eu queria fazer já tinha gente fazendo. Eu queria tocar no louvor, já tinha uma fila de 30 para tocar no louvor. Pensa, né, que esse culto com 3.000 pessoas, né? Aí eu queria ajudar na multimídia, não, tinha uma menina lá que era formada em jornalismo, ela correu comigo de lá. Ah, eu queria ajudar com tal coisa, não pode fazer aqui. E aí quando eu me mudei com o Andrés, nós fomos perto de uma igrejinha pequenininha, irmãos. E era aquilo que eu falei, era chupar cana e assoviar. Podia fazer tudo, podia abrir o culto, tinha espaço no louvor, podia pregar, tinha oportunidades a dar com o rodo. Eu achei tão bom aquilo, irmãos. Olha como que é a mentalidade. Então as pessoas às vezes querem escolher o que já está pronto. Não, irmãos, eu quero escolher aquilo que ainda não está pronto, porque eu sei que vai ser a minha oportunidade de crescer e de avançar. Quão grande oportunidade, irmãos, Deus nos tem dado. Sabe, mas você precisa enxergar isso. A mentalidade consumidora das pessoas é olhar para a deficiência e falar: olha aí, esses caras precisam um monte de coisa, essa igreja está faltando. Ele não fala nem que é a igreja, ele fala, essa igreja. Ele falou, irmão, é a oportunidade que Deus está te dando para te abençoar. Sabe, é a chance que você tem para você ganhar. Então, veja, nunca transfira a responsabilidade. Outro motivo, prefiro eu mesmo dar a quem necessita. Não vou entregar na igreja, não, eu mesmo tiro os 10%, eu vou entregar. Olha que interessante isso aqui que João 12 conta, falando a respeito de Judas, né? Aquela passagem do vaso de alabastro, em que a mulher derrama aos pés de Jesus um vaso de 300 denários, e os discípulos ali ficaram indignados. Mas olha interessante, então um dos seus discípulos, Judas, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que se não vendeu esse unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Tadinho, né? Um cara muito filântropo, né? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivessem dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Você sabe, essas pessoas que falam, não, eu não confio na igreja, eu mesmo administro o meu dízimo. No fundo, irmão, isso aqui é um princípio espiritual. Por que elas querem administrar? Pergunta, será que realmente ela tira todo mês 10% para ajudar alguém? Aqui está um princípio, aqui a Bíblia fala. E por último, o último motivo, irmãos, tudo que tenho já é de Deus. Deus sabe meu coração, eu não preciso dar nada, né? Já é tudo que eu tenho, já é de Deus. Miserável, traz aqui tudo então. Você sabe, eu falei do padrão de Deus no Novo Testamento, né? Pode tirar os slides dela. Lá no livro de Atos, naquele avivamento que a igreja do Senhor viveu, a Bíblia fala que as pessoas tinham tanto desapego às suas coisas, acreditavam tanto na obra de Deus, que quando a igreja tinha necessidades, e veja, não são apenas necessidades da obra, mas quando fala a igreja, os irmãos da igreja também, a Bíblia fala que aqueles que tinham suas posses, as vendiam para poder ajudar os outros. Sabe, esse desapego, irmãos, ele é consequência de uma crença. Como eu falei, tudo está na verdade arraizado no nosso mindset, na nossa mentalidade. Se você vive como escravo, você vai ter um comportamento. Se você entendeu que você foi chamado para abençoar, você foi chamado para agregar, você vai ter um outro comportamento. Sabe, e o meu desejo, irmãos, e não é um desejo egoísta, mas é um desejo porque eu tenho experimentado isso na minha vida, que quando você resolve abençoar as coisas de Deus, quando você investe nas coisas de Deus,
quero dizer que Deus não fica devendo nada para você. Deus te retribui de forma muito maior. É claro que isso não é um motivo, eu não coloquei um motivo aqui, porque nós não devemos fazer isso. Você sabe, tem pessoas que fazem isso. Tem pastor que chega e fala: dá tanto aqui porque você vai ganhar 10 vezes mais. Você acha que alguém ganha desse jeito? Ganha nada. Porque na verdade ele não semeou dinheiro, ele semeou ganância. Ele ganha mais ganância, ele acha mais, ele vai andar com gente mais gananciosa que ele. Sabe, esse não é o motivo da contribuição. Mas se você entender o propósito para qual você foi chamado, se você se tornar um investidor na obra de Deus, você entender a oportunidade que Deus te dá de escolha hoje, sabe, eu tenho certeza que você vai viver uma vida abençoada, não apenas aqui, mas na eternidade também. Então que você possa, se você até hoje não era um investidor, eu te chamo a considerar isso. Ser alguém comprometido com a obra de Deus. Sabe, qual que é o teu nível de comprometimento com a igreja? Se fechar a igreja, eu atravesso a rua aqui, eu vou em outra. É assim que você pensa com aquilo que Deus te deu? Será que você entende que essa igreja Deus te deu para cuidar? Você já parou para pensar que esse é o talento que Deus colocou na sua mão, para que você pudesse investir? Para que naquele dia você chegar e falar: Senhor, aqui está o que é teu. Cuidei, investi, dediquei a minha vida por isso. Pastor, você está exagerando, né? Dedicar a minha vida pela igreja. Jesus deu a vida pela igreja. Eu dei a minha vida para Jesus. Então aquilo que é importante para Jesus passou a ser importante para mim. Jesus deu a vida por essa obra aqui. Sabe, nós somos... Você tem a opção, você tem a escolha. Você tem a escolha de investir. Essa é a graça de Deus. É a opção consciente que você tem hoje de se tornar alguém aliançado, se tornar uma coluna na igreja, alguém com que Deus possa contar. Você sabe, irmãos, tem pessoas que eu sei que eu posso contar, que eu posso ligar de madrugada, não importa a hora, eu sei que vai estar lá, porque é alguém que tem compromisso. Sabe, escolha ser uma pessoa dessa. A Bíblia fala que quando chegar a Jerusalém celestial, e é interessante que fala que na Jerusalém celestial nós vamos ser colunas na casa do meu Pai, Jesus fala. Mas não se engane, se você não é coluna aqui, você não vai ser coluna lá. A morte não vai promover você a nada. Tudo que você vai ser lá vai ser baseado nas decisões que você escolheu aqui. E essa é a graça de Deus, te deixar escolher. Porque, irmão, se eu não pudesse escolher, deixa eu dizer, eu estava ferrado, irmão. Na minha família não tem nenhum pastor, ninguém. Eu ia ser só o pipoqueiro lá do lado de fora. Graças a Deus que Deus me deixou escolher. Eu podia não ter escolha. Sabe, Deus deixa você escolher. Escolha o melhor. Escolha investir nessa obra. Estou falando nessa igreja. Escolha a obra de Deus. Se torne um homem, uma mulher de Deus. Todas as coisas na sua vida venham convergir para isso. Faça disso o seu objetivo. Faça dessa a sua meta, que eu tenho certeza que você vai ser honrado. A Bíblia fala: aqueles que me honram, eu honrarei. Se torne uma coluna na igreja. Se torne alguém que faz diferença. Sabe, irmãos, a coisa mais triste no meu coração é quando o irmão fica 3, 4 domingos sem aparecer e ninguém pergunta dele. Você já parou para pensar? Se eu ficar 4 domingos sem vir, será que alguém vai perguntar de mim? Não, cada um pergunta para si mesmo. Isso é o tanto que hoje você faz diferença na igreja. Não estou acusando ninguém, mas é uma reflexão, irmãos. Porque o meu coração é que todos nós façamos a diferença. Que Deus possa te usar como usou Abraão.
que você mude a chave, que você seja alguém, um abençoador, você seja alguém generoso, que onde você vá, você fala: Deus, como que eu vou ser bênção nesse lugar aqui? Como que eu vou abençoar? Aí você entendeu quem você é.